Pessoal, então vamos resolver esse exercício que ficou da aula passada e depois a gente refina o lugar das raízes, né? O esboço do lugar das raízes vai ficar um pouco mais refinado. Tá? Bom, então aqui estamos com o nosso canal direto, né? Colocado ali no nosso sistema. A gente observa que não tem nenhum zero apresentado aqui e temos três polos, né? Um polo em menos 2, menos 4 e menos 6. Portanto, existem três polos, o que consequentemente nos mostra que temos três zeros no infinito. Portanto, teremos três assíntotas que nos levarão aos zeros no infinito. Né? A gente pode começar traçando o diagrama de polos e zeros aqui. Né? É o eixo real e o eixo imaginário. Um polo em menos 2, vamos supor que esteja aqui, menos 2, menos 4 e menos 6, né? Seguindo aquela regra, como o ganho K é positivo, o lugar das raízes, os segmentos sobre o eixo real, nós vamos, estão ao lado esquerdo de um número ímpar de polos ou zeros finitos. Né? Então, a gente vem aqui, encontra o primeiro polo finito, então 1 é ímpar, então significa que nós temos aqui nessa região vai ter lugar das raízes aqui. Chegou o segundo polo, a esquerda dele é um número par, então não é lugar das raízes. Aqui o terceiro polo volta a ser o lugar das raízes aqui. Né? Isso vai até lá. Bom. Então assim a gente já primeiro segmenta aqui o segmento sobre o eixo real, que tem lugar das raízes, né? Dessa forma. Aí nós temos que verificar, como acabei de falar, né? Três polos, temos três zeros no infinito. Se temos três zeros no infinito, teremos três assíntotas. Essas assíntotas, as três vão cruzar o eixo real em algum ponto aqui. Né? Então, esse ponto do cruzamento do eixo real, a gente sabe que é o somatório dos polos menos o somatório dos polos menos os zeros, né? Menos os zeros, dividido pelo número de polos menos o número de zeros, né? O número de zeros, fizemos isso na aula passada. Então aqui nós teremos três polos, que vamos somar menos 2, menos 4 e menos 6. Então, menos 2, menos 4, menos 6, menos o número de zeros. Não tem nenhum zero, então é zero aqui, né? Sobre o número de polos, temos três polos finitos. Isso aqui a gente fala de polos finitos só, né? 3, e não tem nenhum zero finito, zero. Então, nós temos aqui menos 2 com menos 4 dá menos 6, com menos 6 dá menos 12, menos 12 dividido por 3 dá menos 4. Então, exatamente nesse ponto aqui, nós temos o cruzamento, as assíntotas, né? Agora a gente precisa saber quais são os ângulos das assíntotas. Daí, os ângulos das assíntotas tinha uma equaçãozinha que nos dava que era 2π, 2k, aliás, 2k mais 1 vezes π, ou vezes 180, se quiser colocar em graus, já diretamente aqui, dividido por esse número de polos menos o número de zeros, da mesma forma aqui, né? Número de polos menos o número de zeros. Isso aqui vai nos dar 2k mais 1 vezes π, né? Π é 180, dividido por 3. Né? Como temos três assíntotas, a gente começa com os k igual a 0, k igual a 1 e k igual a 2. Daí finalizam os ângulos, né? Então, quando k igual a 0, nós temos π sobre 3. Π sobre 3, né? Primeiro ângulo. Isso daqui é 180 dividido por 3 dá 60 graus. O outro é k igual a 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 3 com 3 dá π. Π a gente sabe que corresponde a 180 graus. E o terceiro ângulo
2 vezes k agora é igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5, 5 dividido por 3 dá 5π sobre 3, e isso daqui dá 300 graus. Então, aqui, cruzamento em menos 4 da assíntota, temos uma assíntota com 60 graus é mais ou menos aqui. 180 graus está aqui, né? Isso aqui vai dar os 60 graus. Aqui temos os 180 graus. E aqui temos os 300 graus. Né? Então essas aqui são as nossas assíntotas. Né? Então o lugar das raízes, como tem uma assíntota que está levando para lá, essa assíntota de 180 graus, e aqui é um segmento do lugar das raízes, então esse lugar das raízes aqui, que sai desse polo, ele já vai automaticamente buscar aquele zero que está lá naquele infinito. Né? E aqui temos dois polos. Esses dois polos, em algum momento eles vão sair aqui do eixo real, vai buscar essa assíntota, e essa daqui vai buscar, essa assíntota aqui vai buscar aquele zero que está lá naquele infinito, e esse zero no infinito para lá. Né? Então fica esse aqui o diagrama de o esboço do lugar das raízes. Tá? Para acelerar um pouco, eu vou falar depois disso, mas já vou antecipar agora. Esse cálculo aqui dá para a gente utilizar um pouco o raciocínio e não precisar usar essa formuleta aqui. Por quê? Há o princípio de simetria. Esses ângulos aqui eles têm que estar simétricos entre eles. Então entre essa assíntota tem 60 aqui, aqui tem 60, então eles têm que ter 120 graus aqui. Então, entre 60 e 180 tem 120 aqui e tem 120 aqui. Então, há uma simetria, e há uma simetria em relação ao eixo real. O que tem para cima tem que acontecer para baixo. Tá? Então, vamos supor que a gente não fizesse nenhuma ponta dessas aqui. Pela diferença de polos finitos para os polos para os zeros infinitos, nós temos 3. Então, temos que ter 3 assíntotas. Qual é o ângulo entre elas? É 180 graus dividido pelo número de assíntotas. 180 dividido por 3. 360 graus dividido. Não, 360 graus dividido pelo número de assíntotas por 3. 360 dividido por 3 dá 120. Então tem que estar 120 graus espaçado entre as assíntotas. E agora? Então, se é 120 graus, eu sei que eu tenho que. Caso terão alguma coisa, eles podem ter assim. Isso aqui é 120. Eu posso ter assim? 120? Não posso nessa posição, porque daí não tem simetria do eixo entre o eixo real. Aqui eu tenho simetria. O que aconteceu para o lado de cima acontece para o lado de baixo. Então só vai ter essa possibilidade aqui ou essa possibilidade aqui. De ter as assíntotas separadas de 120 graus e com simetria em relação ao eixo real. E como que eu descubro se é essa distribuição das assíntotas ou é essa distribuição das assíntotas? Daí eu vou olhar pelo segmento do eixo real. Como eu tinha aqui era lugar das raízes, indo lá para o menos infinito, então obrigatoriamente eu tenho que estar nessa posição, que aqui vai ter que ser o lugar das raízes, então eu vou ter que colocar uma assíntota para cá, logo, consequentemente, as outras duas ficam assim. Então já daria para a gente saber previamente a distribuição das assíntotas, sem precisar ficar fazendo essa equação do cálculo de ângulos. Mas enfim, vai depender do raciocínio, né? Se for rápido de raciocínio, economiza tempo, economiza esforço, não aplica aqui. Tá com mais dificuldade de entender, então vai por enquanto, vamos aqui pela equação, pela formuleta que nos leva ao resultado, tá? Como eu falei, isso aqui a gente vai discutir em mais detalhes depois, quando eu aplicar ensinar alguns macetes que nos ajudam a construir, esse é o macete, mas que ajudam a construir o lugar das raízes de forma mais simples, não precisando se ater tanto às formuletas, né? Bom, vamos agora refinar o esboço das raízes. Já antecipei na aula passada que o refinar o esboço das raízes a gente vai identificar que valor que está saindo aqui desse ponto aqui do eixo real, que valor que está cruzando o eixo imaginário aqui, né? Então isso aqui a gente vai
especificar agora. Né? Bom, agora a gente vai fazer o refinamento do esboço do lugar das raízes, né? Deixar ele com maiores informações. Pontos de saída e chegada sobre o eixo real. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui. Somatório de 1 sobre ρ menos os zeros, igual ao somatório de 1 sobre ρ menos os polos, tá? Para facilitar nosso entendimento, vamos direto ao exemplo. Então, nós temos agora esse sistema aqui, que a gente pode já representar aqui o diagrama de polos e zeros. Aliás, aqui tá bom, aqui tá. Bom. Diagrama de polos e zeros, então nós temos um zero e mais 3 e um zero e mais 5, né? Digamos que seja aqui o mais 3 e aqui o mais 5. Outro polo em menos 1 e outro polo em menos 2. Como nós temos dois polos e temos dois zeros finitos, então nós não temos nem um zero no infinito. Portanto, a gente não vai precisar traçar as assíntotas que havíamos traçado no exercício anterior, né? Não há assíntota. A assíntota só leva para os zeros no infinito. Como não temos zeros no infinito, dado que o número de zeros finitos é igual ao número de polos finitos, então está resolvida essa etapa, né? Aí a gente vai traçar agora o lugar das raízes sobre o eixo real, segmento do lugar das raízes sobre o eixo real. Como o nosso K é maior que zero, positivo, a gente só está avaliando K aqui de 0 a mais, isso é uma especificação, né? É uma informação que tem que ser dada de projeto. Então, será segmento sobre o eixo real quando tivermos os segmentos que estão à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. Então, a gente vindo aqui da direita, chegamos aqui e encontramos um zero, então 1 é ímpar, então nós temos aqui segmento sobre o eixo real, é o lugar das raízes. Encontramos um segundo elemento, temos 2, então a esquerda do número par não é o lugar das raízes. Aqui encontramos um terceiro elemento, então se torna ímpar, aliás, então é lugar das raízes. Um quarto elemento, então não é mais lugar das raízes. Então temos um segmento aqui e outro segmento aqui sobre o eixo real. A gente sabe que o lugar das raízes sai os polos se movimentam dos polos e em direção aos zeros, né? Eu gostaria que esses polos poderiam ir direto para esses zeros aqui, só que como aqui não é lugar das raízes, ele não pode vir por aqui, então ele vai ter que vir por algum outro lugar. Uma outra propriedade do lugar das raízes é a simetria em relação ao eixo real. O que a gente faz no quadrante aqui 1 e 2, temos que fazer no quadrante 4 e 3, então tem que ter simetria em relação ao eixo real. Então, para que esses polos saiam desse ponto e retornem para cá, se eu sair com um polo daqui, eu não posso sair com um polo daqui e outro polo aqui, porque eu não pego simetria. Então, a única forma de ter simetria é do mesmo ponto que eu saio e busco esse eixo, esses zeros aqui, eu tenho que sair com outro polo, sair no mesmo, pela simetria, tem que sair dos mesmos pontos. Então, o que eu fiz aqui para cima, eu tenho que fazer aqui para baixo. E aí, um polo desse aqui vem por cima, o outro vem por baixo. Quem vem por cima e quem vem por baixo não importa. Eles vão para cá, vão chegar e vão entrar aqui. Eles têm que entrar no mesmo ponto por causa da simetria. Um vai procurar esse zero e outro vai procurar esse zero aqui, né? Então, eles fazem esse movimento, tá? Nesse caso, o primeiro refinamento que nós vamos utilizar, pontos de saída e chegada, aqui tem os pontos de saída do eixo real, esse ponto aqui, que a gente não sabe qual que é esse valor, e aqui eles estão chegando no eixo real. Então, qual é esse ponto aqui, ponto de chegada no eixo real? Então, esse aqui e esse ponto aqui, que é o que nós queremos descobrir. Existem duas formas de a gente calcular. Uma usa um método utilizando uma derivada,
E existe esse método aqui que me parece um pouco mais simples, né? Não que a derivada seja complexa, a derivada também é super simples, mas aqui eu acho que facilita mais, né? No livro tem o método da derivada também, quem quiser se aprofundar, né? Então vamos aplicar esse método aqui, para calcular esse ponto de saída e esse ponto de chegada, né? Aí, com isso, a gente consegue desenhar com mais precisão. Eu desenhei aqui, não sei se essa saída seria para o lado de cá ou seria mais para o lado de cá. Daí agora, com esse cálculo, a gente vai saber exatamente esse ponto, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, somatório vai ser 1 sobre ρ menos o zero. Temos um zero lá em 3, então vai ficar ρ menos 3. Mais o outro zero em 5, então 1 ρ menos outro zero que está em 5. Finalizou o somatório aqui, o número de zeros até m, igual ao somatório de 1 sobre ρ menos o polo. Tem um polo em menos 1, menos com menos vai ficar mais 1, mais outro polo em menos 2. Ρ menos menos 2 vai ficar mais 2. Tá? Agora a gente só equaciona isso daqui, né? Tira o mínimo, isso daqui vai dar... eu vou acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. Fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar 11, vocês façam aí, 11 ρ ao quadrado menos 26 ρ menos 61 igual a zero. Façam, exercitem isso daí para chegar nessa expressão aqui, tá? Então deu uma equação aqui de segundo grau. Logo é só tirar as raízes e encontrar os valores de ρ. A gente, tirando as raízes daqui, pode aplicar a Bhaskara mesmo. Você vai encontrar ρ igual a menos 1,45 e um outro ρ igual a 3,82. Tá? Esses são os valores. Se por um acaso isso daqui... Bom, enfim, vamos definir esses pontos aqui. Então, menos 1,45 está entre menos 1 e menos 2. Significa que menos 1,45 é aqui. Eles saíram desse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui corresponde a menos 1,45. Tá? E aqui entre 3 e 5 aparece o valor 3,82. Então, estão lá em 3,82. Tá? Então, o ponto aqui é 3,82. 4 é aqui na metade, entre 3 e 5 é 4, né? Então está um pouquinho antes da metade, em 3,82. Aqui também, 1,5 seria metade, está em menos 1,45, um pouquinho à direita da metade. Então, esses são os pontos agora visualizados com maior precisão, tá? Esse ponto aqui é o 3,82, tá? Então, já conseguimos com precisão esses valores, tá? Vamos supor, pode acontecer em outra situação, que aqui resultasse num polinômio de terceira ordem, tá? Daí, vamos supor que tivesse aparecido esses dois valores aqui e tivesse aparecido um ρ, pode acontecer isso, tá? Um ρ igual a menos 4, por exemplo, tá? Daí você vem aqui, olha, menos 4, mas menos 4 estaria aqui. Aqui não é segmento sobre o eixo real, não tem lugar das raízes. Então, esse valor aqui a gente despreza, a gente não utiliza porque não faz parte do lugar das raízes, tá? Então seria, a gente vai aproveitar só os valores que caem sobre o segmento sobre o eixo real, tá? Bom, então esse foi o ponto de entrada e saída sobre o eixo real. Agora, vamos descobrir em que ponto é esse aqui que está cruzando o eixo imaginário. Esse daqui é outro ponto agora. Que ponto está cruzando o eixo imaginário, tá? Vou colocar aqui pontos de intersecção no eixo imaginário.
o eixo J ômega, tá? Bom, vou pegar aqui um exemplo. Vamos direto para o exemplo. Um outro exemplo agora. Vou pegar esse daqui. K vezes S mais 3. S vezes S mais 1. S mais 4. Aí. Vocês lembram de... Já foi comentado aqui, devem lembrar de sinais 2, que se o lugar das raízes, ou seja, são os polos do sistema, isso daqui está mostrando os polos da relação saída por entrada, né? Como que eles se movimentam quando a gente mexe o parâmetro K. Então, inicialmente, quando K é igual a 0, eles estão em menos 1 e menos 2. À medida que a gente vai aumentando o valor de K, 0,5, 1, 2, 3, assim por diante, as raízes do sistema saída por entrada, do T de S, né? Eles saem desse ponto aqui e vêm para cá. É um sistema aqui que tem dois polos, né? Duas raízes. Então, dependendo do valor de K, os polos estão reais, ou seja, é um sistema super amortecido, depois começa a oscilar. Quando chega para o lado de cá, as raízes se tornaram, estão no seu plano direito. Portanto, o sistema se torna instável, né? Então, a partir daqui, eu instabilizei o meu sistema, um determinado valor de K, que deixou o sistema instável, né? Bom, então, a gente sabe que o cruzamento sobre o eixo imaginário é o limite entre estabilidade e instabilidade, né? Semiplano esquerdo e semiplano direito, né? Vocês estudaram no semestre passado, em Sinais 2, o critério de Hurwitz para definir faixas de variação de valores de K que nos deixam o sistema estável ou instável, né? Então, baseado nesse critério, a gente consegue limitar, descobrir esse limite, quando é que está no limite da estabilidade, e no limite da estabilidade a gente vai lá e verifica para aquele ganho K, onde que se encontra as raízes. Daí a gente encontra as raízes é justamente o cruzamento sobre o eixo imaginário, é quando está cruzando da estabilidade para a instabilidade. Então nós vamos aplicar nesse sistema o critério de Hurwitz, tá? Para descobrir o limite da estabilidade, que K nos dá esse limite, tá? Aí, a gente basta pegarmos aqui o denominador dessa função aqui, né? Isso daqui vai ser... isso aqui nos dá... Vamos lá. Acertar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Fazer esse produto aqui primeiro. S quadrado mais 6S mais 8. Agora vamos multiplicar isso aqui. Dá S vezes... vou deixar esse S de fora por enquanto. Isso daqui vai dar S ao cubo. S vezes 6 vai dar 6S quadrado. S vezes 8 vai dar mais 8S. Mais agora 1 vezes isso dá S quadrado. Mais 6S. Mais 8. Né? Tudo isso daqui vezes S. Isso aqui é igual a
6s quadrado com mais esse s quadrado, isso daqui dá 7, são 7s. Tira esse s quadrado. 6s mais 8s são 14s. Então tira esse daqui. Mais 8. Esse s multiplicando vai ficar 8s, 14s quadrado, aqui vai ficar o cubo. E aqui fica na quarta, né? Ficou isso aqui. Bom, isso aqui, uma amplitude de Roots, a gente sabe que é da função transferência de malha fechada, né? Desse equivalente aqui a malha fechada. Na relação da saída pela entrada. A saída está aqui, a entrada está aqui, né? Roots a gente não faz o canal direto, a gente faz o sistema completo. Então, isso aqui só fiz a multiplicação desse sistema aqui, né? Agora, o nosso T de S, então vai ser o G de S, que é isso aqui, dividido por 1 mais o G de S, né? Que vai ficar K vezes S mais 3, dividido por S na quarta, mais 7S na 3, mais 14S quadrado, mais 8S, dividido por 1 mais G de S vezes a realimentação unitária, então fica sobre isso daqui de novo, né? 1 vezes S mais 3, dividido por S na 4, mais 7S ao cubo, mais 14S quadrado, mais 8S, né? Equacionando isso daqui, tira o mínimo, vai cortar o mínimo com o mínimo, vai ficar K vezes S mais 3, dividido por S na 4, mais 7S ao cubo, mais 14S ao quadrado, mais 8S, mais K vezes S, mais 3 vezes K, né? Produto aqui, né? Já que tirei o mínimo e cortei esses denominadores aqui. Aqui, por fim, a gente pode finalizar sendo K vezes S mais 3. E agrupamos aqui, né? S na quarta. S ao cubo até aqui, 7 vezes S ao cubo. Mais 14S ao quadrado. 8S com K, a gente pode chegar aqui. Aliás, aqui daria para, não precisaria fazer. Vamos ganhar tempo aqui. Simplesmente vamos fazer isso, né? 8K mais S. Fechou, né? Então, root a gente analisa o denominador, né? Para isso, a gente monta os nossos polinômios, né? A tabela de root né? Isso aqui dá para apagar. Depois vocês encontrem esse cruzamento do eixo imaginário desse exemplo aqui, tá?
Então vai lá. Ordem maior S4, né? Então S4, S3, S2, S na 1 e S na 0, que é o próprio 1, né? S na 0, né? Aí a gente pega e intercala, né? Primeira coluna é 1, 14 e 3K, né? 1, 14, 3K. A segunda linha começa aqui o S3, né? Fica S, pula aqui, 8 mais K. E aqui não tem nada, é 0, né? Aí o que vem aqui é o determinante dividido pelo primeiro elemento, né? Então é só a gente fazer aqui isso vezes isso, menos isso vezes isso, dividido pelo primeiro elemento, né? Então 8 vezes 1 é 8 mais K, menos 7 vezes 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7. 7 mais 2 que sobraram, 9. 98. Isso aqui dividido pelo primeiro elemento, né? Por 1, né? Dividido por 1. 8 menos 98 dá menos 90. Aliás, é isso vezes isso, menos isso vezes isso, né? Então fica mais isso daqui, menos, acho que era isso. Enfim, vai dar menos 8 com mais 98 dá menos 90, vai dar mais 90 menos K. Então isso aqui dá pra gente já ajustar. Menos K, o que sobrou nesse primeiro elemento, tá? Depois nós temos três, 7 vezes 3, 21, menos 1 vezes 0, 0. Então dá 21K. Dividido por 1, 21K. Então deu essa linha. Esse elemento aqui a gente faz o mesmo processo, né? Vamos multiplicar isso vezes isso, menos isso vezes isso e dividir pelo termo, né? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui, para não passar a dúvida. O elemento que a gente está escrevendo aqui, ele corresponde a menos o determinante dividido por o elemento aqui de duas linhas acima, né? Então, determinante a gente calcula uma matriz quadrada, esse elemento vezes esse, menos esse vezes esse. Mas como é menos o determinante, a gente vai inverter o sinal. Então, na prática, acaba sendo equivalente a gente fazer multiplicar esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Desculpa, não é dividido por esse elemento, dividido pelo elemento ligeiramente superior, né? Então, deixa eu refazer isso aqui por extenso. Tá? O resultado vai dar o mesmo. Tá? Então a gente pode calcular menos o determinante, se nós quiséssemos, seria isso vezes isso, menos isso vezes isso, ou diretamente 7 vezes 14, sendo positivo, que dá 98, menos 1 vezes 8, que dá menos 8, menos K, dividido pelo elemento superior aqui, dividido por 7. Tá?
aqui é 98. Tá? E esse elemento aqui podemos fazer da mesma forma, né? 7 vezes 3 dá 21K, menos 1 vezes 0, dividido pelo primeiro elemento por 7 aqui. Tá? Então é isso aqui. 98 menos 8 dá 90. Então aqui fica 90 menos K dividido por 7, e aqui 21 sobre 7. Como é uma linha inteira que está dividida por 7, eu posso multiplicar essa linha por 7 para eliminar esse 7 aqui de baixo. Né? A gente pode dividir ou multiplicar a linha inteira por uma constante que a gente não afeta o resultado. Então, ao multiplicar tudo isso aqui por 7, a gente acaba eliminando esse 7 aqui de baixo para facilitar a nossa vida, não ficar levando o número como fração. Agora, se aqui tivesse aparecido 7 e aqui 8, daí a gente teria que levar como fração mesmo. Né? Então, porque a gente multiplicou essa linha inteira por 7, por isso que resulta nisso, tá? Menos K, tá? Mesma lógica de raciocínio, então, vamos fazer isso daqui agora, esse cara vezes esse, menos esse vezes esse, e dividido por isso, né? Então, 90 vezes 8, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 9. Tem um jeito mais simples de fazer isso aqui? Simplificar essa equação de baixo mais um pouco. Acho que não tem, que tem esse K aqui, né? Não tem jeito, vamos ter que resolver dessa forma mesmo. Bom, então 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72 com 0, 720. Menos 8K. K vezes 90 dá mais 90K. K vezes menos K dá menos K quadrado. E menos o 7 vezes 21. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 147K dividido pelo primeiro elemento aqui, 90 menos K. Vamos simplificar isso aqui. Isso daqui dá menos K quadrado. Tem menos 147K com menos 8 dá menos 155K. Menos 155 com mais 90 dá mais 165. Mais 165K. Menos 165K. Menos 65K. Então, tiro isso aqui. 65K. Então ficou isso aqui embaixo, 90 menos K. E esse elemento aqui é isso vezes isso, menos isso vezes isso, então vai dar 0, né? Bom, então aqui é 0. Por fim, nós temos essa última linha, que nós, de novo, fazemos isso vezes isso menos isso vezes isso, dividido por esse termo aqui, né? Que vai acabar resultando, se fizermos a conta, como esse valor vezes esse é 0, então vai ficar isso vezes isso dividido por isso, então vai sobrar o 21K mesmo, né? 21K. Bom,
Quando que lá no critério de Ruth-Hurwitz nós tínhamos os polos, o lugar das raízes sobre o eixo imaginário? Quando tínhamos uma linha inteiramente de zeros. Quando é que a gente consegue uma linha inteiramente de zeros aqui? Aqui, tudo bem, se eu atribuir k igual a zero, vai dar zero, mas aqui tem infinitas soluções. Qualquer valor de k aqui, aliás, k é um termo aqui, né? Mas aqui só tem um elemento, então a comparação aqui não vai ficar legal. A gente vai pegar essa linha aqui, a gente observa aqui que agora, para que valores, aqui já é zero, para que valores eu tenho esse valor de k, eu tenho aqui zero também, né? Então é só a gente colocar 720 menos 65k menos k quadrado dividido por 90 menos k igual a zero, né? Isso daqui passa multiplicando da zero, vai sobrar esse termo aqui. Se nós tirarmos essas raízes aqui, acho que eu já tenho equacionado aqui. Vai dar k igual a 9,65. 65. Então, quando tiramos as raízes quando resolvemos esse polinômio aqui, né? Deixa eu só refazer aqui. Isso aqui passa multiplicando a zero, então isso daqui vai nos dar menos k quadrado menos 65k mais 720 igual a zero, né? Quando k for igual a 9,65, esse polinômio aqui fica igual a zero, tá? O que a gente faz? Agora a gente substitui o valor de k, 9,65, no polinômio par. O polinômio par é o polinômio acima, que vai ser sempre um polinômio par, acima da linha que deu a linha inteira de zeros. Com esse valor de k, essa linha aqui fica uma linha inteira de zeros. Então, o polinômio par é o polinômio ligeiramente superior. Agora, a gente substitui esse valor de 9,65 nesse polinômio aqui. O que é esse polinômio? Esse aqui é o s quadrado, né? Deixa eu passar aqui para baixo, né? Então, como esse polinômio é o polinômio s quadrado, então nós temos 90 menos k vezes s quadrado. Esse aqui volta a ser o s na 3 e esse o s na 1. Mais 91 mais 21k. Vezes s igual a zero, tá? Então aliás, não, errei, esse s quadrado, o s está ali, esse daqui não é s não. O polinômio sempre pula, né? Quando nós montamos esse polinômio, a gente pulou o s3, pegou esse, pulou esse aqui, pegou esse. Se a gente está pegando agora o s quadrado, o próximo vai ser esse aqui, então 21k, direto. É o polinômio, esses polinômios aqui, eles pulam, né, de grau em grau. Que é S na 4, S na 2 e S na 0. Isso daqui é S na 3, isso daqui é S na 1. Isso aqui é S na 2, esse aqui é S na 0. Então, isso daqui é o S na 0, né, essa lógica. Agora é só substituir esse valor de K aqui. Então, vai ficar 90 menos o K, que vale 9,65, vezes S ao quadrado, mais 21 vezes 9,65, igual a zero.
Então isso aqui vai dar em segunda ordem, né, como é esperado, porque vai dar as raízes complexas conjugadas, que sempre cruzando no eixo imaginário, se cruza em cima, pela simetria cruza embaixo também, né? Então, os valores aqui que tenho calculados para S é mais ou menos 1,59. Ao extrair essas raízes aqui do S, o S vai dar mais ou menos J 1,59. Tá? Então, esse é o ponto de cruzamento sobre o eixo imaginário. Finalizando aqui, então. Nós temos, então, 0 em menos 3, nesse caso aqui. Aqui em menos 3. Um polo em menos 1. Um polo em menos 2. E um polo em menos 4. 3. E outro polo aqui em menos 4. Tá? Como que a gente consegue segmentos sobre o eixo real? Como K, a gente está considerando aqui K maior que 0, então a esquerda do número ímpar de polos ou zeros finitos. Aqui tem o primeiro 1, então aqui é o lugar das raízes. Aqui é o lugar das raízes. Aqui é 2, não é lugar das raízes. Aqui é 3, é lugar das raízes. Aqui é 4, não é lugar das raízes. Né? Temos 3 polos finitos, 1 zero finito. Então temos mais 2 zeros no infinito. 2 zeros no infinito. Se temos 2 zeros no infinito, a gente pode calcular o valor temos duas assíntotas. Por onde vai cruzar a assíntota? A assíntota vai cruzar pelo somatório de polos menos o somatório de zeros dividido pelo número de polos pelo número de zeros. Somatório de polos nós temos aqui menos 4 com menos 2 com menos 1. Isso daqui dá menos 7. Menos 7 menos o número de zeros. Temos menos 3 aqui. Menos com menos dá mais 3. Dividido pela diferença de número de polos por número de zeros finitos. 3 menos 1 dá 2. Então, isso aqui nós temos menos 7 com mais 3 dá menos 4, por 2 dá menos 2. Então, o lugar da assíntota está aqui. Ângulo da assíntota. Podemos calcular aquele ângulo da assíntota pelaquela regrinha de 2K mais 1 dividido pelo número de polos menos o número de zeros, vai dar 2, vezes π, né, ou 180 graus, como achar melhor. Duas assíntotas, K igual a 0 e K igual a 1. K igual a 0 vai dar 180 dividido por 2 dá 90. K igual a 1 vai dar 3 vezes 180 dividido por 2 vai dar 240. Né? Então, a assíntota vai ficar aqui. Uma vai ficar com 90. A outra, obrigatoriamente, seria 240 ou menos 90, porque pela simetria, o que quando a gente faz para o eixo superior, tem que fazer para o eixo inferior. A outra regrinha, duas assíntotas, 300... o número 360 dividido por duas assíntotas, a 180. Então, o ângulo entre as assíntotas, entre elas, tem que dar 180 graus, que é o que deu, né?
Bom, então encontramos aqui as assíntotas e o ângulo dela, o ponto de intersecção. Então aqui o que está acontecendo? Bom, da forma como desenhei, com essas assíntotas aqui, esse polo vai buscar esse zero aqui, e esses dois polos irão buscar essas assíntotas aqui no infinito. Então eles fariam alguma coisa assim, tá? Tá, mas a gente acabou de calcular que esse lugar das raízes vai cruzar o eixo imaginário em algum ponto. Aliás, no valor 1,59. O que significa isso? Significa que esse diagrama aqui que eu acabei de fazer está errado. Porque eu esqueci do polo na origem. Tinha mais um polo aqui, não é? Eu só contabilizei o -1, -2 e o -4. Faltou o polo na origem. Então vamos refazer essa equação aqui. Tá? Essa equação não, esse lugar das raízes. Vamos novamente. O zero em -3. Olha assim, polo na origem que faltou. Esse cara aqui faltou. 1 em -1. Outro em -2. E outro em -4. De novo, bom que a gente vai praticando novamente, né? Para cá maior ou igual a zero, à esquerda de um número ímpar, que é primeiro, lugar de raiz. 2 não, 3 sim, 4 não, 5 sim. Aí sim. Número de assíntotas, 4 polos, 1, 2, 3, 4, menos 1, 0. Então temos 3 assíntotas agora. 3 assíntotas, 360 dividido por 3 dá 120. Então as assíntotas entre elas têm que estar defasadas de 120 graus. Ponto de intersecção da assíntota com o eixo real. Novamente. Ponto lá de intersecção com o eixo real é número somatório dos polos. 0. Aqui vai dar no mesmo, né? Porque o polo que falta. Não, vai ter que dividir por um valor a mais. 0, -1, -3, -4. Isso daqui dá. -1, -2, -4 dá -7. -7 com -3 dá mais 3, dividido pela diferença do número de polos, menos zeros, dá 3. 3. Então isso daqui dá em -4 terços. 4 terços é alguma coisa que assim, né? Mais ou menos. Um pouquinho maior que -1. E o ângulo dá para calcular, dá para ser calculado esse ângulo das assíntotas. 2K mais 1, dividido por 3, que é o número de polos menos o número de zeros, né? Vezes 100, π, né? Ou 180 graus, né? Temos 3 assíntotas, então vamos ter K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2. Se fizermos essas contas, a gente vai ver que vai dar 60, 180 e 300 graus. Então, teremos uma assíntota aqui, no ponto aqui do -4 terços, com 60 graus. Outra aqui com 300. E outra aqui em 180 graus. Né? Já por simetria, teria que ser essa posição mesmo, né? Por ter essa defasagem. Finalizando então, esse polo vai buscar esse zero que está aqui, pois aqui já é lugar das raízes, né? Puxa direto aqui. Esse polo vai buscar aquele zero no infinito, que essa assíntota de 180 graus está levando para lá. Então aqui é o lugar das raízes, ele vai embora para lá. E esses dois polos vão buscar essas assíntotas, vão buscar o zero que está naquele infinito e esse zero que está lá no infinito. Né? Então esses polos aqui se juntam
e buscam a assíntota para cá, né? Eles nunca cruzam a assíntota, né? Tá. E aí, que ponto ele vai cruzar aqui o eixo imaginário? Vai cruzar no 1,59. Então, digamos que 1,59 é aqui, ó. E aqui o menos 1,59, J. Então, isso daqui vai sair daqui, cruza esse ponto e busca a assíntota lá. O mesmo acontece aqui. Cruza aqui e vai buscar essa assíntota lá, cruza nesse ponto. Tá? Tá um pouco mal desenhado aqui, mas é isso. Tá? E que ponto eles saem do eixo real? Aí é o que nós fizemos no exercício anterior. Aí fica a 1 sobre S menos o zero, menos 3, vai ficar mais 3, né? Igual a ρ aqui, né? Igual a 1 sobre somatório de polos. Ρ ρ mais, não dá para esquecer do zero, né? Mais 1 sobre ρ menos menos 1, mais 1, mais 1 sobre, menos, aqui eu tenho outro polo em menos 2, ρ menos menos 2 dá mais 2, e outro em 4, 1 sobre ρ menos menos 4, né? Tira o mínimo, vai dar um polinômio, acha o valor de ρ, vai nos dar esse valor aqui, tá? Esse valor de saída, fica como exercício, tá? Então, refinamos, agora a gente já consegue descobrir o ponto de cruzamento aqui pelo eixo imaginário, tá? Então esse é esse refinamento. Por fim, temos ainda, quando temos polos ou zeros complexos, descobrir qual é o ângulo de saída e ângulo de saída dos polos e ângulo de chegada nos zeros, quando são polos complexos conjugados, né? Sempre for complexo, vai ser, obviamente, conjugado. Então, esse é o último ponto que a gente tem para fazer o refinamento do lugar das raízes, tá? Vou pausar aqui para apagar, já retorno. Bom, dando sequência agora a gente está aqui nos ângulos de partida e chegada, né? Quando a gente tem polos ou zeros complexos, né? Então, saída é do polo, o lugar de saída sai dos polos e chega nos zeros. Então, chegada nos zeros complexos, né? Quando houver. Esse ângulo a gente calcula como sendo o somatório dos ângulos dos zeros menos dos polos, igual a 180 graus praticamente, né? A gente pode utilizar essa regra aqui. Bom, o que eu quero dizer, vamos exemplificar aqui que fica mais simples, né? Mais direto. Vamos considerar que a gente tem um lugar esse diagrama aqui, queremos fazer o lugar das raízes. Então, nós temos aqui um zero em menos 2. Menos 2. Um polo em menos 3. E aqui temos mais dois polos, né? Esses polos aqui são complexos conjugados. Eu tenho anotado aqui que eles valem... menos 1 mais J, mais ou menos J. Então, vale menos 1. Mais 1. Então, eles estão aqui. E aqui, em menos 1. Menos J, né? Então, esses são os polos complexos conjugados desse polinômio aqui. Não. Bom, se nós traçarmos o lugar das raízes... a gente vem aqui, chega aqui, tem 2, então é par, continua par, aqui será o lugar das raízes. Temos 3, à esquerda temos 1, 2, 3 elementos, né? 3 somatório de polos zeros da ímpar, e aqui dá par, então não é mais lugar das raízes, né? Podemos traçar as assíntotas aqui,
como temos 1, 2, 3 polos finitos, um zero finito, então temos dois zeros no infinito. Qual o cruzamento do eixo, onde que está a assíntota? Né? A assíntota é dada por somatório dos polos, menos 3, vamos lá, vou colocar por direto aqui, menos 3, mais o menos 1 mais J e mais o menos 1 menos J. Então esse J com J cancela, vai ficar menos 3 com menos 1 dá menos 5. Menos os zeros. Tem um zero em menos 2. Então menos com menos vai ficar mais 2. Dividido pelo 3 polos menos 1 zero são 2, né? Então, isso aqui vai nos dar quanto? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Corta esse menos 2 com esse mais 2 aqui, né? Então vai ficar menos 3 meios. 3 meios, né? Então, 1 meio, 2 meios, 3 meios daqui. Então, é esse ponto aqui, que está o cruzamento da assíntota, né? Teremos duas assíntotas, né? Então, são duas assíntotas. Pelo fato de ser simetria, né? Elas têm que estar defasadas de 180 graus, então a gente pode fazer as contas do ângulo θ, a gente vai ver que vai dar um ângulo vai dar 90 e outro vai dar 240, mas pela simetria ele só pode estar aqui, né? Por que não poderia estar aqui? Porque para lá não é lugar das raízes e para cá não é lugar das raízes. Então poderia estar cruzado assim as assíntotas, daí não teria simetria. Então a única forma de ter simetria do eixo real é assim e assim, né? Logo, ao lugar das raízes, a gente pode verificar que esse polo busca esse zero aqui. E esses dois polos que sobraram vão buscar o zero que está que a assíntota está levando para aquele infinito e esse polo para lá. Então isso aqui vai ter um deslocamento aqui, vai lá para aquele infinito, e esse cara vai ter alguma coisa assim, né? A dúvida é, em termos do que a gente está fazendo agora, não vai cruzar o eixo imaginário, então não tem que a gente refinar para enxergar eixo imaginário, não tem ângulo de chegada aqui, nem saída, então não tem que refinar, encontrar eixo de pontos de entrada e saída do segmento aqui do eixo real. O que a gente quer saber com maior precisão agora, com que ângulo ele está saindo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de ataque, esse aqui e esse ângulo aqui, né? Deixa eu fazer um zoom aqui, né? Isso aqui poderia ser, o polo poderia estar aqui. A nossa assíntota está aqui. Então, o que está sendo pensado, será que ele vai sair assim, com esse ângulo? Será que ele vai sair assim, com um ângulo pequeno aqui? Será que ele vai sair aqui, com esse ângulo aqui? Qual que é esse ângulo aqui, para nos dar como que é a saída do ângulo aqui do polo complexo, tá? Então, é basicamente só isso que está sendo analisado agora, tá? Para isso, a gente usa uma técnica que é a seguinte: a gente vai considerar um ponto perto desse polo aqui, por exemplo. A gente escolhe um polo complexo, pode ser esse aqui, e vamos chamar um ponto aqui epsilon. Esse ponto está muito próximo a esse cara aqui, né? E aí a gente vai olhar quais são os ângulos em relação a esse ponto aqui. Eu vou chamar aqui primeiro um θ1, por exemplo, em relação a esse ângulo. Esse aqui, em relação a esse ponto aqui, eu posso chamar de θ2, esse ângulo. Esse aqui, em relação a esse ponto, por exemplo, um θ3. E esse aqui, um θ4, por exemplo, tá? Como estou falando do ângulo de saída, partida, estou considerando o polo, eu vou utilizar essa equação aqui, o somatório dos ângulos dos zeros menos o somatório dos ângulos dos polos. Então, e isso vai ser igual a 2k vezes mais 1 vezes 180, né? Esse k a gente pode considerar zero para facilitar as contas,
e deixa só isso, simplesmente isso aqui igual a 180 a 180. Tá? Somatório dos ângulos dos zeros. Eu tenho aqui só um zero, então o ângulo do zero é esse ângulo θ3. Então vai ser o ângulo θ3 menos somatório dos ângulos dos polos, menos um θ1 que eu preciso descobrir, menos o θ2, que é outro polo, menos o θ4, que é outro polo, igual a 180 ou múltiplos de 180, que vai bater lá sempre, na verdade, 180 também, né? Então a gente pode deixar direto dessa forma, né? Esse ângulo aqui é do vetor em relação ao do zero, em relação àquele ponto que nós colocamos muito próximo a esse polo aqui de cima. Né? Então, para o θ3, nós temos, vou refazer aqui, nós temos um zero aqui em menos 2. Aquele polo está em aqui. O ponto que a gente considerou está muito próximo aqui, então eu até posso colocar praticamente em cima. E eu quero saber esse ângulo aqui, qual que é o nosso θ3. É fácil, né? Por trigonometria fica fácil de descobrir, né? Nós temos 1 aqui, isso aqui vale 1, esse deslocamento, e aqui vale 1. Se eu quero saber esse ângulo aqui, isso daqui posso calcular como sendo o arco tangente desse ângulo, θ3, é igual ao cateto oposto, 1, pelo cateto adjacente, 1. Isso vai nos dar o θ3, né? Aliás, essa tangente disso daqui vai dar isso. Então, θ3 é o arco tangente de 1 sobre 1, que isso daqui, né, por intuitivo até, a gente sabe que isso daqui vai dar 45 graus. Então, esse θ3 aqui já sai direto 45 graus. O θ1 é o θ, justamente vai ser o ângulo de saída que nós estamos buscando, que é o ângulo do ponto que nós colocamos próximos. Então, isso daqui é a nossa incógnita. O θ2 é o ângulo desse polo aqui embaixo. Como esse polo está alinhado aqui, e esse ponto que nós estamos colocando é quase em cima desse polo, esse ângulo aqui, de cara, visualmente, a gente já percebe que ele vale 90 graus. Então, menos o θ2, e θ2 vale 90 graus. Tá? Menos o θ4. O θ4 é esse cara aqui. Então, esse ângulo aqui nós temos, em relação a esse ponto, vou fazer aqui novamente. Menos 1. 1. Nosso ponto está muito próximo desse polo aqui. A ponto de a gente poder colocar em cima, né? Aqui é menos 2, menos 3. Menos 3. Por trigonometria, qual que é esse ângulo θ4? Bom, da mesma forma, θ4 pode ser calculado como o arco tangente, né? Do cateto oposto, 1 sobre o cateto adjacente. Entre menos 3 e menos 1 tem uma diferença de 2, né? O arco tangente de 0,5 quanto que dá o arco tangente de 0,5? Bom, deixar assim como incógnito. Então, isso daqui é o arco tangente do seno e cosseno. A gente sabe que 0,5 está relacionado com 60 e 30 graus. Da tangente não vou chutar, não lembro. Então, esse ângulo θ4 aqui, vou colocar aqui na calculadora. Bom, se eu calculei certo, isso aqui deu 26,5 graus na calculadora. Então, isso daqui dá 26,5 graus igual a 180 graus. Tá? Θ1, quanto que vai dar o θ1? Daqui a gente tira o θ1. θ1 vai dar menos 90 com mais 45 dá menos 45. Menos 45 com menos, se fosse 25, daria uns 70, né? Passa para lá, 70 e poucos, 180 menos 70 e poucos, vai dar
Não, soma, né? Menos 45 com menos 26 dá 71 e pouco. Tá. Menos 90. Só que aqui é negativo. Isso aqui é para dar em torno de 108,4 graus. Acho que é isso. Tá? Fizer essa conta para dar isso. Agora, isso significa que esse é o ângulo de saída desse ponto aqui. Então, o lugar das raízes em relação a esse cara aqui, ele vai sair com 108,4 graus. Significa que esse ângulo aqui, ia fazer aqui então, novamente. Nós temos esse polo aqui, complexo conjugado, o zero aqui e outro polo aqui, né? Então aqui é o lugar das raízes, esse polo vem para cá, e esse que sai para lá, e esse ângulo de saída dele aqui em relação a esse eixo, isso daqui vale 108,4 graus. Ele sai aqui e vai buscar a assíntota, né? Então a assíntota aqui. E aqui vai por simetria, isso daqui vai ter que sair mais 180, né? E vai ter que sair alguma coisa assim e vir para cá. É só para ter essa precisão de encontrar esse ângulo aqui do ângulo de saída do polo complexo, tá? Bom, com isso nós finalizamos o refino aqui do esboço do lugar das raízes, tá? Vou deixar um exercício para vocês praticarem e encontrarem todos esses parâmetros com maior precisão, conseguir plotar o lugar das raízes com maior precisão. Então a gente vai usar aqui um exercício. Vou passar no quadro aqui, tá? Só vou. Então considerem o G de S, que é o canal direto, sendo K vezes S mais 2, dividido por S ao quadrado, menos 4S, mais 13, tá? Então esse G de S está aqui dentro agora. Daí façam o desenho o lugar das raízes dessa função de transferência de canal direto, tá certo? Então fica um exercício e dúvidas aí, entre em contato. Próxima aula a gente dá sequência com outras dicas para o lugar das raízes, tá certo? Então a gente conclui por aqui essa videoaula. Então, bons estudos, boa semana a todos. Fechamos.